Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da EBD. Hoje nós vamos trabalhar a 10ª lição do livro de Tiago. O tema é a sabedoria que vem do alto, do capítulo 3, versículos de 13 a 18. Acompanhe comigo essa leitura. Versículo 13 começa assim: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimentos de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que provém a paz. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento, por podermos ter a Tua Palavra, conhecer um pouco mais da Tua sabedoria, que o Senhor fale com todos nós, que o Senhor nos traga a Tua sabedoria de uma maneira toda especial, fale com cada um, onde quer que esteja, em qualquer que seja o tempo, para que a sabedoria do Senhor nos livre do mal e nos leve para a vida. Uma vida de paz, uma paz genuína. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, ele trabalha a sabedoria no aspecto de prática. Muita prática. Tiago, ele vem trabalhar de uma maneira tão simples, fácil de ser compreendida, que é saboroso perceber a profundidade de sabedoria. Mas o que é sabedoria? Quero pensar com você um pouquinho, o que é sabedoria? O dicionário Michaelis fala para a gente que sabedoria tem alguns pontos. Primeiro, qualidade ou característica de quem é sábio. Segundo, acúmulo de conhecimentos sobre assuntos diversos. Erudição, sabença, saber, sapiência. 3. Conhecimento, natural ou adquirido, das verdades ou do que se julga verdadeiro. 4. O conjunto de conhecimento adquirido ao longo do tempo, geralmente por meio de reflexão ou experiência. 5. Conjunto prático de valores e regras que orientam a vida cotidiana e de pessoa, uma filosofia de vida. E 6. Prudência e moderação ao falar ou agir, saber, sensatez. Esses dois últimos estão muito alinhados com Tiago. Tiago, nos versículos que lemos de 13 a 18, ele aborda realmente muito prático. Ele quer chegar na veia do que importa para viver essa vida. E aí, no começo do 13, ele vem falar: quem entre vocês é sábio? Quem entre vocês é inteligente? Essa pergunta Tiago já traz dentro de um contexto do capítulo 3, onde lá no começo ele começa a falar sobre muitas pessoas quererem ser mestres, pessoas quererem ensinar. Então ele vem decorrendo. Esse versículo 1 a 12 foi ministrado pelo pastor Everson na lição passada. Você pode acessar o vídeo dele e compreender esse capítulo 3 a partir dele e completa agora com essa lição. Tiago vem trazer essa perspectiva de: para aí, gente, vamos dar uma analisada. Será que o que está sendo ensinado realmente é sábio? Realmente é inteligente? O que aconteceu para distanciar toda a sabedoria da prática? Tiago vem discorrer então no 13
uma pergunta e ele já orienta as pessoas para saber responder. Ele conclui o 13 falando: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Nesse momento, Tiago já quebra todo e qualquer conceito de sabedoria ser simplesmente pensamentos, de sabedoria ser simplesmente algo que eu falo para os outros, mas eu não vivo. Tiago está olhando e falando: a sabedoria tem alguns tipos. A que vocês estão vivendo realmente é a sabedoria de Deus. Ele nos faz parar e refletir. Quando ele fala nesse mesmo capítulo sobre a língua, fala sobre quem domina. Esse é muito sábio, esse é um perfeito. Ele faz nos refletir e falar: será que nós estamos ensinando e não vivendo? A sabedoria nos meus atos, a sabedoria no meu falar. Parece que existe uma crise, uma distância entre o que está sendo ensinado, o que está sendo orientado, do que está sendo vivido. Ele nos traz para refletir isso, nos traz para essa realidade e falar: opa, precisamos parar. Você já parou para refletir? Será que você precisamos dar uma parada e falar: será que o que eu estou falando, eu estou vivendo? Será que os conselhos que eu dou não precisa ser numa sala de aula, não precisa ser professor, não precisa ser um mestre, mas o conselho para um amigo? Será que eu vivo esses conselhos que eu dou? No fundo, Tiago quer trazer uma reflexão de: eu devo ensinar e viver, eu devo viver e eu devo ensinar. Essa sabedoria. E ele nos ajuda então a compreender de uma maneira bem simples, um grande mestre que é Tiago. Que o verdadeiro mestre nos simplifica tudo, nos faz compreender às vezes coisas muito difíceis. E Tiago é um mestre para ensinar. É muito gostoso perceber nas cartas de Tiago isso. Então, em algum momento se perdeu a prática do saber da prática. Em Provérbios, que é o livro que fala de muita sabedoria, dos versículos 1 ao 7, ele vem nos falar sobre essa questão de sabedoria e prática. Vamos ler Provérbios de 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples, e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E o 7 que para mim é o principal versículo que fala sobre essa sabedoria, essa fonte. Ele vem dizer: 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. É esse ensino que Tiago está resgatando. É essa sabedoria que Tiago está resgatando. Parece que em algum momento, entre o Velho Testamento, quando foi escrito Provérbios, se perdeu o ensinar do povo que não basta falar sem viver, é para viver, é para isso. O Provérbios vem falar: olha, vou dar sabedoria ao jovem que não tem experiência, não adquiriu ainda tanta experiência, mas também vou dar àquele que já é sábio. E essa sabedoria, ele fala que o princípio é o temor. Temor não tem nada a ver com medo, com pânico, com terror, com Deus que deve se relacionar como um Deus opressor. Não é isso. Temor tem tantos benefícios que eu vou ler os benefícios para a gente depois compreender um pouco mais essa palavra temor. Olha os benefícios que vem com temer a Deus, o temor ao Senhor, para ver o princípio da sabedoria. Afasta do mal. O temor ao Senhor odeia o mal. O temor ao Senhor prolonga a vida. É firme confiança. É fonte de vida.
é instrução de sabedoria, encaminha para a vida, são riquezas, honra e vida, liberta da inveja, prosperidade, humildade. Então, o temor ao Senhor, na verdade, é algo bem simples, dizendo, é você se direcionar para o que Deus ensina e viver o que Ele ensina. É você pensar como é que esse Deus gosta e você se interessar e viver do jeito que Ele gosta. É como você pensar em uma pessoa e falar, poxa, eu quero fazer um prato especial, um jantar. E aí você pensa naquela pessoa, pô, isso daqui é que agrada aquela pessoa. Eu vou trazer e vou fazer esse prato diferente, especial. O interessante é que o temor a Deus é um prato que nós comemos com Ele. Agrada a Deus e nos dá vida. Esse temer a Deus que começa a dar sabedoria, dar a nós novos rumos. E esses rumos nos dá vida e nos livra do mal. Então, é ter uma intenção, um interesse ativo de buscar agradar a Deus. E esse agradar a Deus vai nos dar uma vida, e como Jesus disse, vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa sabedoria de Deus, ela promove a abundância. Então, temer a Deus é o princípio da sabedoria, que promove a abundância de vida para nós. Muito legal a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, Paulo nos fala o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Muitas vezes essa sabedoria de Deus às vezes nos faz questionar e pensar, será que realmente vale a pena viver isso que Deus está falando na Bíblia? Será que é assim mesmo? Porque muitas vezes parece que a sabedoria de Deus é algo meio estranho, é meio louca. É meio difícil ser vivida. Mas é essa sabedoria que quer entrar e tirar toda a loucura que parece ser sã, toda essa loucura humana que parece ser sã, e a sanidade de Deus que parece ser louca, é que ela vai entrar. E assim como um copo que tem uma água suja, Deus vem colocar a água dele, a água de sabedoria, e vai tirando aquela suja e entrando a nova. Jesus diz, eu sou a água da vida. Quem beber de mim não vai sentir sede. Ela jorra, ela transborda, ela vem e enche o copo e vai transbordando e vai limpando, tirando todos os males. É essa sabedoria, mesmo que nos pareça loucura, porque ela não é humana. Isso o Tiago vai abordar, Tiago vai trazer para a gente nesses próximos versículos. E olha o que acontece com a sabedoria que não é de Deus. No capítulo 3, versículo 14 e 16, fala assim: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a verdadeira sabedoria, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa confusão toda, rivalidades de sentimentos ruins, amargurosos, de querer fazer algo que seja mais meu e entro em confusão com outros. Aqui ele começa a discorrer algumas situações para falar, isto aqui não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Ele até fala de é humana, é animal, é demoníaca, mas na realidade o grande foco do Tiago não é falar qual é essas sabedorias, esses vários tipos de sabedoria. O foco dele é falar, entenda com a sabedoria de Deus. Porque as outras, seja qual for, traz muita confusão. E confusão após confusão vai criando buraco, e todo mundo vai sendo puxado para esse buraco e vai sendo destruído. Ninguém sobrevive.
Na sabedoria de Deus é o contrário. Olha o que ele vai falar para a gente. No 17 ele fala: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Fala, essa é a sabedoria. Qual ensinamento, qual o conselho, qual é a conversa que está sendo ensinada, transmitindo? O que você está recebendo, o que você está entregando? Quer seja um mestre, quer seja uma conversa de amigos. Qual é a sabedoria que está reinando nesse relacionamento de troca? Quer seja uma troca de um professor com uma classe grande, uma troca na calçada conversando com um amigo, ou em casa sentado no sofá. Qual é a sabedoria? É essa do alto? Ou é essa outra qualquer que gera destruição? Tiago fala, viva o que você ensina. Ensine sim. Tiago não fala para parar de ter mestres. Ele fala para viva mais. Viva mais. Aí sim teremos mais mestres. Viva mais. Olha o que João nos diz em 4,14, a fala de Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a sabedoria de Deus. Ela gera vida para agora, para o amanhã, para o porvir. Ela gera vida. Temer a Deus é gerar vida. É andar por caminhos que geram vida. Esse é um grande desafio. E Tiago nos fala nesse capítulo 3, quem consegue controlar sua língua? Quem consegue controlar suas falas? Quantas vezes nos perdemos? Devemos alinhar o nosso falar com o nosso proceder. Essa é a pegada. Nosso falar com o nosso proceder. No 18, ele vem falar, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que provam a paz. A sabedoria de Deus, ela combate todo esse mal, mas não gerando outro mal. Ela combate esse mal gerando o que é bem, a paz. Paulo fala em Efésios 6,15, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. É a parte da armadura, da nossa armadura. O que nós calçamos é a paz, é anunciar paz. Quero te convidar, assim como eu, olhar para trás e ver quais são as minhas pegadas que eu deixei. Ali são marcas de um calçado da paz, ou são marcas de uma bota de guerra? Qual é a pegada que nós temos deixado? Tiago está falando, vamos refletir um pouco. Vamos refletir entre tudo que a gente defende. Nós temos pisado ou nós temos caminhado? Promovendo paz de vida ou promovendo uma guerra, destruição? A de Deus promove vida. Quero te convidar a refletir o que Deus tem falado com você hoje e nesses dias. Como tem sido em casa o convívio? Quais ensinamentos acontecem? Quais conversas acontecem? São conversas de paz, de promover auxílio um ao outro? Ou são conversas que destroem o outro? As palavras são de sabedoria, reconhecendo quem é a pessoa, quem é o cônjuge, quem é o pai, quem é o filho.
quem é mãe. As palavras que nós falamos e as nossas atitudes realmente refletem que somos de Deus. Tiago questiona muitas vezes se nossas atitudes estão alinhadas com a nossa crença em Deus. Jesus fala que os verdadeiros discípulos dele reproduzem a ele. Nós estamos em um tempo muito oportuno para refletir se temos vivido com a sabedoria nossa própria ou até mesmo demônios invadindo nossas mentes, querendo nos derrubar, ou qualquer outra sabedoria sem ser a sabedoria do alto, sem ser a sabedoria de Deus. Temos nos baseado no quê? Em Provérbios tem versículo que nos diz que não devemos andar conforme o nosso entendimento. Confiar no nosso entendimento é confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque o nosso entendimento é limitado. Podemos fazer uma breve comparação. O entendimento, a sabedoria do Senhor é como se fosse todo o universo. O nosso entendimento, a nossa sabedoria é um grão na areia, um grão de areia da praia, o máximo. E esse Deus está nos falando, eu tenho sabedoria para te dar. Busquemos sabedoria. A palavra nos fala, se alguém precisa de sabedoria, busca, peça a Deus, Ele dá. Sabedoria, como eu faço, como eu ajo. Tem momentos que vai ser de oração, intimidade com Deus, orando e falando, Senhor, eu preciso de uma resposta agora, o que eu faço? Às vezes a resposta do Senhor é para aquele momento às vezes de aflição, momentos que não tem nem condição de parar e estudar alguma coisa. A sabedoria é tanto procurar a palavra, ler, conhecer, parar um pouco, meditar, mas ela também se relacionar com esse Deus, de orar, abrir o coração, especialmente abrir os nossos ouvidos, para ouvir o que Deus tem a falar. Deus tem sabedoria para você, para mim, para todos nós. A sabedoria que nos leva a uma prática relacional diferente, muito melhor do que nós temos vivido, seja o nível que for. É bênção sobre bênção. A prática em Cristo nos leva à vida. Esse é o meu desafio. Esse é o nosso desafio. A gente pode parar um pouco e refletir. O que Deus tem falado para você? Que memórias tem vindo de situações, de pessoas, às vezes de consigo mesmo, e olhar e falar, podia ser um pouco diferente. Poderia ser um pouco diferente se eu pudesse viver essa sabedoria que Deus tem. E aí o próximo passo é a gente se levantar, se posicionar e tomar uma direção em direção à sabedoria de Deus. Tomar um rumo em direção ao que Deus nos fala. Essa é mentira? Tá bom, vou abandonar a mentira. Ainda que seja difícil falar a verdade. É respeitar, mesmo quem não merece respeito. Essa é a sabedoria de Deus. Então, eu vou pagar o preço. Eu vou nessa direção. Os benefícios da sabedoria de Deus geram vida, por mais que a gente não consiga ver. Vamos orar?
Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos traz reflexão. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Deus, que fala conosco, que leva a nossa oração a Ti, que traz os Teus ensinamentos para os nossos ouvidos, ao ponto de chegar ao nosso coração e nos resgatar de caminhos tortos, caminhos às vezes que a gente nem está percebendo que está na direção errada, na contramão. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Que no nome de Jesus, a cada um de nós, com essas poucas palavras de Tiago, possamos ter muitas atitudes da Tua sabedoria. Realmente não mentir mais. Realmente ficar livre da inveja, de querer ter as coisas dos outros. Ficar livre da ingratidão, de não ser satisfeito com o que tem e aí dar espaço para as invejas, amarguras. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós, sejamos coerentes, tanto em adquirir sabedoria, conhecimentos, como viver, praticar. Que a cada um aqui que o Senhor falou possa se levantar e ir em direção a cada pessoa que precisa se aproximar, que precisa se reconciliar. Que a cada um se torne sábio mesmo, em compreender os Teus princípios e viver cada um deles. Que a vida abundante que Jesus disse, que Ele veio para dar vida e vida abundante, em João 10:10, cada um aqui possa encontrar no recomeço da sabedoria do Senhor e largar mão, soltar as outras sabedorias, seja elas quais forem. Abençoe cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, cada marido, cada esposa, avô, avó, irmãos, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de caminhada. Abençoe cada um e que a Tua sabedoria, Senhor, inunda e transforma a vida de cada um. No nome de Jesus. Amém.